Programa Estação Saúde de volta. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Júlia Moraes Soares, cirurgiã plástica especialista em cirurgia estética e reparadora. No programa de hoje, você esclarece algumas dúvidas a respeito da cirurgia plástica facial. Antes de continuarmos falando sobre esse tema, uma outra informação de saúde para você com o Dr. Mário Caporal, que sempre traz orientações importantes para nós. Durante as próximas semanas, a dica de saúde será sobre problemas na tireoide, tratamento, prevenção e sintomas da doença. Confira. Estamos aqui novamente em Estação Saúde para continuar falando sobre as dicas sobre a glândula tireoide. Hoje eu vou falar sobre o aumento da produção de hormônios pela glândula tireoide, do T3 e do T4, que nós conhecemos como hipertireoidismo. O que afinal causa o hipertireoidismo no nosso corpo? Vamos pensar assim, vamos começar pelo cérebro. O que ele poderia causar o hipertireoidismo no cérebro? Ele pode causar uma irritabilidade na pessoa, a pessoa fica muito irritada quando tem excesso de hormônio tireoidiano, insônia, cansaço muscular com relativa frequência e também as pessoas podem ter alteração no aspecto visual do globo ocular. Normalmente quem tem hipertireoidismo pode ter um aumento, o globo ocular salta um pouco e as pálpebras ficam mais abertas. Isso é o que a gente normalmente pode observar no hipertireoidismo. Para o lado do intestino, é normal as pessoas com hipertireoidismo ter um aumento do número de evacuações por dia. No aparelho urinário, nos rins, quem tem o excesso de hormônio tem um volume maior urinário por dia, urinando muitas vezes, várias vezes ao dia. E também para o lado muscular, é muito comum observar dor, câimbras, dor articular, cansaço muscular, na pele. A pele muitas vezes fica mais lisa e quente. As mãos, as palmas da mão suam com relativa frequência. Esses são detalhes muito importantes que nós observamos no hipertireoidismo. E todas as pessoas, muitas vezes para o lado do coração, é normal a pessoa se queixar que o coração está batendo mais rápido, tem um ataque cardíaco, as pessoas podem sentir palpitações com relativa frequência para o lado do aparelho cardiovascular e assim sucessivamente. Você acompanhou aí uma dica importante de saúde e, claro, falar em saúde é falar da Ecoclínica. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Muito bem, e eu continuo conversando hoje com a doutora Júlia Moraes Soares, cirurgiã plástica. O nosso tema de hoje, cirurgia plástica facial. Doutor, eu quero abrir conversando contigo nesse segundo bloco. A gente terminou o primeiro bloco falando da rinoplastia, cirurgia de nariz, né? Realmente não é aquela dor que as pessoas imaginam, mas o efeito, né, o pós-operatório. Como é que é esse processo? Quanto tempo a pessoa já pode tirar aquela questão dos curativos mesmo? Sim.
A rinoplastia tem alguns pontos. Por exemplo, se você faz a osteotomia, que seria a fratura, você tem que sair com uma placa ou um gesso nessa região para deixar imóvel. Tu fica uma semana mais ou menos com essa placa. Outro fato, se você acaba mexendo em septo, tudo, você acaba tendo que pôr tampões. Então isso é meio desconfortável, as pessoas ficam meio receosas, ai, como é que eu vou respirar? Não, isso daí fica em torno de 24 a 48 horas, a gente retira esse tampão e a pessoa consegue respirar normalmente pela boca, né? Não é um pouco desconfortável, mas nada que a pessoa vá sentir falta de ar. Outro ponto com relação ao roxo, né? Então, é muito importante tomar cuidado com o sol no pós-operatório, porque fica uma região bastante demasiada, principalmente se a gente faz a osteotomia. Se não faz, não fica tão roxo, fica mais inchado mesmo, o nariz fica mais com a ponta mais bulbosa, mas isso vai desinchando aos poucos. Em torno de um mês, o nariz vai começando a apresentar alguma forma, mas totalmente o nariz vai ter o resultado final, que a gente falou agora. Não vai ter mais modificações mais importantes, é 1 ano o nariz. Então, o nariz do pós-operatório era um pouco mais prolongado. Não quer dizer que você vai ficar 1 ano com o nariz inchado, não é isso, mas você vai começar a sentir as pequenas mudanças, essa ponta vai dar uma caída um pouco, né? Depois que você fez, essa pele vai ficar mais fina, vai assentar mais nessa região. Então, seria mais por isso. Doutora, talvez muita gente não gosta do seu nariz, mas quer fazer cirurgia plástica e escolher o formato do nariz. Isso não claro, vai depender muito do rosto, né? Como é que é esse processo? Tem gente que chega que quer um nariz igual de tal artista. A Natalie Portman. Aquele nariz bem bonitinho, não tem jeito. Se nasceu com o nariz negroide, se nasceu com o nariz que já tem uma pele mais espessa. Então, assim, tu não consegue fazer o nariz que você imagina. Claro que se você imagina totalmente diferente. Então, isso é uma coisa muito complicada na cirurgia de nariz também, porque a gente só vai poder operar essa pessoa se ela tem as expectativas reais desse nariz. Sim. Porque senão ela não vai ficar satisfeita de jeito nenhum, não adianta. Vai ficar a vida inteira fazendo cirurgia, que nem o Michael Jackson, e ainda nunca ficar satisfeito, né? Então, cada pessoa tem a sua característica de rosto, então é um nariz que combine. Se você tem um rosto mais largo, um rosto mais quadrado, não fica bonito um nariz muito pequeno ou muito delicado. Então, isso tudo vai de acordo com a pessoa. Então, o cirurgião avalia isso. Você falando, acho que é importante comentar, doutora, que a pessoa tem que estar preparada mentalmente também. Podem haver críticas, né? A questão da própria pós-cirurgia aí. Como é que é a orientação tua enquanto especialista para quem nos assiste e que de repente tem que ter também mentalmente preparada, né, para a questão da cirurgia plástica? Primeiro, ela tem que querer fazer a cirurgia. Não é porque a mãe disse que ela tem que fazer, não é porque o marido, o namorado disse que ela tem que fazer a cirurgia que ela vai fazer. Senão, ela nunca vai ficar satisfeita. Isso não digo para cirurgia de nariz, eu falo qualquer tipo de cirurgia. Ou o abdômen ou a mama, por exemplo, ela gosta de mama pequena, mas porque o marido quer uma mama grande, ela vai pôr a prótese. Ela não vai ficar feliz, ela não vai ficar satisfeita, ela não vai resolver o problema dela com essa cirurgia. Então, o principal é a pessoa querer. Ela tem que se sentir bem. Doutora, acho que vale ressaltar também que a cirurgia plástica está ligada também a pequenos procedimentos, né? Quais são hoje as opções que as pessoas têm através da cirurgia plástica? São as pequenas correções, ou retirada de tumores, correção de lóbulo de orelha. Hoje as mulheres com esses brincos muito grandes acabam rasgando, né? Então isso daí a cirurgia plástica consegue resolver tranquilamente. E a gente também faz a parte de tumores em regiões difíceis, qualquer tipo de tumor, mas principalmente o plástico acaba pegando com os tumores em locais difíceis, perto de olho, região nasal, perto de boca, orelha. São regiões que são um pouquinho mais chatinhas e complicadas de reconstruir. Então, a gente acaba atuando bastante nessa parte, tanto tumor, sinal, isso para qualquer tipo de lesão de pele. Tá certo, doutora. Ao se olhar no espelho, você nota que rugas começam a despontar em seu rosto. Aqueles cremes super poderosos que você usa há anos parecem que não estão fazendo o efeito de retardar o aparecimento dessas marcas do tempo. Se você é uma dessas pessoas, está pensando em fazer uma cirurgia plástica ou tem interesse sobre o assunto, continue conosco que no próximo bloco eu continuo conversando sobre esse assunto. Voltamos já.